Amigos ouvintes e internautas que acompanham o programa, vamos ouvir o delegado Everton Gonçalves, titular da Delegacia de Homicídios de Arapiraca. Nós vamos falar sobre dois casos que repercutiram bastante aqui na cidade. O primeiro deles é referente à senhora Denise Maria Alexandre. Ela tinha 40 anos de idade. Sumiu de casa, desapareceu, mas infelizmente o corpo foi localizado no bairro Padre Antônio Lima Neto. E uma novidade, digamos assim, uma outra situação que surgiu. O esposo dela, um homem de 51 anos, veio prestar depoimento sobre a morte da esposa. Mas aí surgiu uma outra questão. Ele tinha um mandado de prisão, já com a condenação em definitivo, por 20 anos inclusive, e essa condenação por conta de um latrocínio que teria acontecido no dia 2 de fevereiro de 2001, lá no Poção. Sobre essas questões, nós vamos conversar agora com o delegado. Inicialmente, doutor Everton, muito bom dia. A nossa primeira indagação é justamente sobre esse caso da senhora Denise Maria Alexandre. Sobre o caso dela em si, alguma novidade, algum esclarecimento sobre a morte dela? Bom dia, Cláudio, bom dia a todos. Ainda não temos, estou no aguardo, Cláudio, da chegada dos laudos periciais, com o objetivo de definição da causa da morte da dona Denise. Entretanto, algumas diligências já foram realizadas, a oitiva de testemunhas e a busca por outros elementos, mas nós ainda não temos a definição dessa causa da morte, ou seja, a investigação ela ainda não avançou nesse sentido. Então, estamos no aguardo desses laudos para podermos definir qual a linha de trabalho, a situação, para ver em que pé essa investigação vai ser concluída. Porque essa linha de trabalho ela depende do laudo. Até o momento não há confirmação se houve crime ou, de repente, foi uma morte natural no local onde ela não foi localizada. Esse laudo é essencial para a polícia trabalhar. Sim, é a prova da materialidade do fato, na prova do crime. Não descartamos a possibilidade, Cláudio, de que tenha havido uma morte natural. Quem define realmente essa situação é o perito médico legal, junto com o Instituto Criminalística, através das perícias, para a conclusão dessa causa da morte. Se apontar para uma morte violenta, possivelmente há a ocorrência de um crime. Caso não, pode ter se tratado de uma morte natural, não havendo crime, o caso possivelmente será arquivado. O marido dela veio prestar depoimento, é um homem de 51 anos, foi preso. Aí, para esclarecer para o amigo ouvinte internauta, não tem nada a ver com a morte da esposa. Ele tinha essa condenação em definitivo pela 5ª Vara Criminal de Arapiraca, mas um latrocínio que aconteceu em fevereiro de 2001, inclusive no Poção, é isso? Exato. Durante a permanência desse rapaz aqui, desse senhor, as equipes foram diligentes, Cláudio, e realizaram buscas nos sistemas e foi encontrado esse mandado de prisão em aberto. Desde 2002, 2003, que ele estava foragido, digamos assim, e foi dado cumprimento na noite de ontem. Um fato acontecido em 2001, como você disse, um caso de latrocínio, e em 2002 ele foi condenado a 20 anos pelo juízo aqui da 5ª Vara Criminal. E ontem demos cumprimento a esse mandado e ele foi encaminhado aqui para a 4ª DRP e em seguida deverá ser levado ao presídio para cumprir essa pena que lhe foi imposta. E o que foi que ele falou no momento em que foi exatamente constatado esse mandado de prisão? Qual a reação dele? O que é que ele falou a respeito desse fato? Ele alegou que não tinha conhecimento desse mandado de prisão. Ele afirmou que respondeu pelo caso, inclusive compulsando os autos aqui do processo. Há uma confissão dele à época em que foi ouvido, mas ele alegou que não tinha conhecimento dessa condenação. E sim, somente que tinha respondido a esse processo, mas não sabia que havia sido condenado. Quanto a um outro fato, saindo agora do caso da senhora Denise e o esclarecimento da prisão do marido dela. Em 2019, um triplo homicídio foi registrado no povoado Capim, zona rural de Arapiraca, onde foram mortos os irmãos Edson Caetano da Silva e Quitéria Caetano da Silva e uma outra pessoa, Jailson Barros da Silva. Claro que isso demora, tem todo um trabalho de investigação. E a gente tomou conhecimento que um elemento foi preso, quer dizer, um envolvido foi preso, mas outros ainda permanecem foragidos. Como está essa situação referente a esse triplo homicídio, doutor Everton? Foi um fato ocorrido em 2019 que gerou, claro, uma repercussão grande aqui na cidade. A investigação em si, Cláudia, ela não demorou até a ser concluída.
pouco tempo depois nós já tínhamos os 4 envolvidos identificados, qualificados, e o caso foi remetido à justiça. Esclareço que 2 deles, desde então, já da época dos fatos, respondem ao processo em liberdade. E havia esses 2 outros indivíduos foragidos. Dos 2 foragidos, nós conseguimos efetuar a captura de um deles na cidade de João Pessoa, através do serviço de inteligência. Foi localizado seu paradeiro, acionamos a DRACO, que é a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado paraibana, e conseguimos efetuar a captura desse 3º indivíduo. Ressalto que ainda há um outro indivíduo foragido, o 4º, que aparentemente teria sido o autor dos disparos, inclusive, é um indivíduo, Cláudio, conhecido por Manco. É bastante conhecido ali na região do sítio Capim, do sítio Canaã, daquelas proximidades. E até peço ajuda aqui, reitero, da população através do Disque Denúncia. Se alguém tiver alguma informação desse camarada, desse indivíduo, que nos ajude a pegá-lo, a capturá-lo, pois se trata, Cláudio, de um indivíduo de uma periculosidade bem elevada. Ele é conhecido por Manco? Isso, seria Demi, o nome dele, Remi, conhecido por Manco. E mais alguma informação referente ao trabalho aqui na Delegacia de Homicídios? Só queria deixar claro aqui, a população em geral, que todos os casos estão sendo tratados. Nós temos aqui, graças a Deus, uma dinâmica bem estabelecida. Todos os homicídios estão sendo investigados e nós esperamos, Cláudio, que o quanto antes nós tenhamos mais novidades, mais prisões relacionadas a esses criminosos. E é isso, o trabalho continua, claramente contando com a ajuda da população que nos ajude através do Disque Denúncia. E é isso. Quero deixar essa mensagem aqui, que o trabalho está sendo feito e logo teremos aí mais novidades acerca dos casos acontecidos. Aí, portanto, o delegado Everton Gonçalves, titular da Delegacia de Homicídios, conversando conosco.